Ei pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Maria Bonita na TV, aqui na TV Plan. E é lógico que esse programa não podia ser diferente, tá um sucesso. Muito obrigada pela audiência, viu? De Poços e região. O pessoal tem acompanhado, tem prestigiado o meu programa e tem dado sugestões de temas. Eu tenho ficado muito feliz. Então hoje, antes de começar o nosso programa, eu queria agradecer às lojas Maria Bonita, que hoje é uma rede de salões voltada para alongamentos, próteses, vendas de cabelo. E é lógico da minha linha Darlene Braga Hair. Antes de começar, porque hoje eu tenho surpresa, tenho um quadro novo aí começando a nascer no Maria Bonita. Eu quero deixar meus agradecimentos aqui à Rede Super Vale de Supermercados, a Farma Poupe, que trabalha com a nossa linha, a Riachuelo, ó, patrocina meus looks. E também queria falar sobre o Serra Sul Shopping lá de Pouso Alegre. Um abraço para todo mundo que acompanha e patrocina a minha linha. E também, pessoal, você encontra a nossa linha onde? Na Rede Maria Bonita e em todos os melhores supermercados. Se você que está em casa vê uma possibilidade de virar um representante da minha linha, olha, segue as nossas redes sociais aí embaixo, conheça a nossa linha, porque nós temos produtos de alto padrão pertinho de você. Pessoal, tudo que é bom pede bis, né? E é lógico que não ia ser diferente. Tô com uma amiga aqui de Poços de Caldas. Eu já posso chamar ela de amiga, porque o nosso santo bateu. É a psicóloga clínica Mariana Rios. E hoje nós viemos ter uma conversinha com vocês, um bate-papo bem informal. E nós vamos falar do quê? Casamentos, relacionamentos. E olha que eu acho que vai ter assunto, hein, Mari? Ou se tem, né? Tudo bem? Tudo jóia. É uma satisfação muito grande estar aqui com você e com esse público lindo, né? E assim, eu espero que todo mundo goste porque tá especial. Nossa, não tem dúvida, gente. A Mari, ela conseguiu conquistar o público, trazendo da última vez vários temas aleatórios. E hoje a gente escolheu um tema super especial, que é para falar para você que às vezes em casa tá passando esse dilema, né, Mari? Exatamente. Sobre os relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouquinho hoje no teu consultório, se essa procura é muito grande, sobre separação, relacionamentos, até que ponto o filho contribui, entendeu? Certo. No consultório, eu ouso dizer que olha que tem um índice alto de procura voltada para esse sentido, e o casamento, o relacionamento sempre é uma pauta muito interessante, e os filhos também, sempre tá na pauta no consultório. Então a gente às vezes vai começando a atender, a pessoa vai meio tímida, e de repente a gente percebe, a questão de relacionamento, a questão dos filhos, e aí a pessoa vai se soltando. E eu poderia dizer que 80% do pessoal que vai ao consultório é nessa temática. Então, Maria, essa semana, como a gente estava conversando ali fora, meu Deus, o que foi isso, né? Não se falava de outra coisa a não ser do Gustavo Lima com a Andressa, porque que casalzão, né? Então, era o casal modelo para todos, né? Exatamente, o símbolo de perfeição, sinônimo, né, de relacionamento ideal. Exatamente. E, no entanto, né? Acabou. Exatamente. E o que a gente poderia pensar sobre isso, né? Hoje em dia, atualmente, a gente está tendo uma questão das pessoas pautarem a sua própria vida em relação às redes sociais, né? E muitas vezes a rede social, ela na verdade, ela é um recorte que a pessoa quer mostrar. Muitas vezes ninguém mostra ali a realidade. A realidade, né? Acorda babando, exatamente. Acorda de uma certa forma, tem um dia difícil, briga com a mãe, briga com o pai, briga com o namorado, briga com o maridão aí e tudo mais, e ninguém posta esses momentos. Geralmente são momentos bons, onde a pessoa tá toda alinhadinha, tira aquela foto bonita, põe lá a legenda good vibes, abraçadinho ali com seu parceiro. Só no amor, né, Mari? Só no amor. E aí o que acontece? Eu, com a minha vida cristã, né, pagante ali de todos os pecados do mundo, de uma certa forma, eu idealizo muitas vezes o relacionamento de outros como sendo um modelo de perfeição ideal para mim. Por quê? Porque dentro da minha realidade eu noto as minhas dificuldades. Só que muitas vezes isso não quer dizer que os outros casais que mostram esse modelo ideal não tenham também essas dificuldades que a gente tem. Eles são gente como a gente e passam as mesmas dificuldades de qualquer casal. É muito difícil administrar, muitas vezes, duas personalidades distintas e com duas vontades diferentes. Então, muitos casais entram em atrito o tempo todo, né? Não é à toa que a gente tem um alto índice de divórcio aí no país. E na pandemia parece que aumentou, né? Você viu falar sobre isso, que teve um aumento muito grande? Ou se aumentou, se a gente for parar pra pensar, sabe aquele casalzinho que vivia mais extra do que intro? Vivia mais fora de casa do que dentro, né? Então, assim, enquanto tava mais fora, jogava aquela poeirinha para debaixo do tapete, e no período da pandemia a gente teve que se expor mais um ao outro, né?
E, no entanto, aquela poeirinha que ficava debaixo do tapete começou a tomar proporção. E muitas vezes foi insuportável para alguns casais, tanto que o índice de divórcio aumentou demais no período da pandemia. Né? Então, e você acha que nesse mundo moderno, porque na época dos meus pais, acredito que dos seus também era assim, o homem saía, era o supridor, a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, tinha suas limitações, não tinha voz ativa para nada, né? Exatamente. E vivia a vida inteira, às vezes, em um casamento infeliz e não podia fazer nada, né? Tinha os filhos para criar. Agora, hoje, a mulher tá tão moderna que inverteu tanto também, que isso também se tornou um problema, né, Mari? Exatamente. Também tanta independência, assim, muitas vezes é difícil de conciliar, né? Muitas vezes é difícil de eu querer aceitar algum limite imposto pelo outro. E hoje tá muito comum essa coisa, qualquer coisa que surja, que saia um pouquinho daquela linha, muitas vezes a gente, será que ele tá abusando de mim? Será que já é um relacionamento abusivo? Então, assim, a gente não vai muito longe. Na década de 80, por exemplo, a mulher que se separava, década de 70, 60, que se divorciava, às vezes tinha a palavra desquite, né? Exatamente, desquitada, né? Exatamente, essa separação, esse divórcio é algo mais recente, né, de ser usado. E de uma certa forma, o que acontecia? O homem poderia muitas vezes reincidir o contrato de trabalho da mulher, se ele não quisesse que ela trabalhasse. E assim como, de uma certa forma, ele era ali o pagante, ele era o provedor daquela família. Então, muitas vezes a mulher não estudava o suficiente, por quê? Porque a função feminina era o quê? Só cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos e da casa, né? E deixar tudo ali na boquinha, tudo perfeitinho para quando o marido chegasse, né? Esperando ele banhadinha, cheirosinha. É até um choque, né? Muitas vezes a gente atende um pessoal mais velho, mais da década de 60 e tudo mais. Olha o que eles dizem. Mas quando ele chega eu já tô banhadinha, já tô esperando por ele, já tô limpinha e perfumada, né? Olha isso. Então a gente hoje, na sociedade atual, a gente ainda vive esse reflexo, né? Que de uma certa forma vem lá de trás, embora a gente ainda tenha esteja ganhando espaço como mulher. Se você for parar para pensar, a nossa sociedade ela ainda entra em choque em muitos pontos. Na medida que está avançando, ainda tem outras pessoas que atuam sobre a mesma modalidade de antes. E de uma certa forma entra em choque com a geração nova. Essa geração de mulheres poderosas, né? Que trabalham, que estudam ao mesmo tempo e que cuidam da casa e que se sustentam e que colocam os filhos na linha. E de uma certa forma onde os homens muitas vezes querem empreender, porque se sentem meio insuficientes, só que na atualidade isso não está sendo mais possível. E muitas vezes é muito comum a gente ver a manutenção de uma relação nesse sentido através realmente do abuso, né? Então o homem começa a dizer para a mulher, olha, se não fosse eu, ninguém ia te querer. Ou começa de uma certa forma a introduzir nela essa sensação de baixa autoestima, onde se eu largar dele, o que vai ser da minha vida? Muitas mulheres relatam estão em relacionamento abusivo, sinalizando, olha, eu tenho medo de ficar sozinha, porque no final das contas, será que alguém ainda vai me querer? Será que eu sou capaz de viver sozinha sem o meu parceiro? Como que eu vou dar conta de cuidar dos meus filhos sozinhas? Mas é a tal história, o sinal é o seguinte, se eu preciso perder a minha essência para estar com alguém, talvez essa relação não tenha que prosseguir, porque quando eu tenho que me mudar de forma substancial para estar com alguém pra também não é, né? Não é saudável, interessante, né? De forma nenhuma. Então, e assim, com esse mundo moderno também acabou distanciando muito, né? Porque você falou vários temas aí. Hoje em dia se vive o que se vê nas redes sociais. A mulher, ela tá muito mais provedora, tomou o lugar do homem de certa maneira, né? Sim. E aí, às vezes, o relacionamento já não tá aquela coisa, né? E aí, o que a mulher vai e faz para poder segurar a relação? Arruma um filho. Exatamente. Arruma uma vidinha que tinha que ter sido, né, planejada, muito bem querida, né, tal, para poder segurar aquela relação. Isso é um erro, né, Mari? Claro, o filho, na verdade, ele não segura ninguém com ninguém. Na verdade, o filho, ele traz muitas vezes uma carga que soma com a carga que a relação já está sofrendo. E aí, muitas vezes, a gente até no início fica unido pelo aquele processo, gestação, nascimento e tudo mais, mas depois esse filho, ele pode ser um abismo entre eu estar com alguém e de uma certa forma não estar. Porque um filho dá trabalho, gente, é aquela coisa, é um trabalho 24
24 horas e que muitas vezes não tem como, de uma certa forma, delegar para alguém. Muitas vezes o homem, ele não é aquele pai, que hoje em dia a gente se depara com o pai, né? Muitas vezes ele ainda foi criado por pessoas com mentalidade mais antiga e acha que ainda é responsabilidade 100% da mulher. A mulher hoje em dia, de uma certa forma, vive muito isso ainda. É uma das coisas que a gente enfrenta, tá? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que dividir as despesas, eu tenho que estar linda, num salto 18, né? Magra, toda alinhada e, no entanto, eu ainda chego em casa. De uma certa forma, eu ainda tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos e, de uma certa forma, satisfazer o marido, né? E, assim, muitas vezes ele tá ali, ele poderia dividir a tarefa, poderia ajudar a suprir, mas, no entanto, não é o que acontece. E muitas vezes o relacionamento, ele vem minando, né? Vai desgastando, né? Ao longo dos anos, a gente vai vivendo experiências que, de uma certa forma, a gente não consegue deixar pra lá. Por exemplo, faz uma coisa que eu vou fingir que não vi, não vou levar isso em consideração. Aí, de repente... Não vou criar caso, né? Na verdade, não vou criar caso com tudo. E vai indo, né? E, de uma certa forma, o que acontece? Ao invés de eu elaborar essa questão, eu acumulo. Aí, quando acontece de novo, a outra carga que vem soma aquela que eu já tinha. E aquilo vai virando um acúmulo de coisas... Coisinhas, né? De coisinhas que desgastam o relacionamento e, numa hora dessas, a gente explode. E, muitas vezes, o filho causa um desgaste emocional na mãe. Eu vejo muitas mães, às vezes, com muita dificuldade de falar assim, sabe? Nossa, nossa, o meu filho me dá um trabalho, eu não tô aguentando mais ele. Elas ficam muito constrangidas em dizer, mas é aquela coisa, o filho é 24 horas, você vai num trabalho, você tem uma carga específica de trabalho. Claro. Você tá na sua casa, você tem que limpar a casa, tem um tempo específico que você limpa. O filho é 24 horas. Quando adoece, quando tá com febre, muitas vezes você não conta com o seu parceiro para ajudar. Então, essa percepção da mulherada de que um filho pode unir um casal, pode, assim, ser muito frustrante. Então, não gerem essas expectativas. Né, exatamente, muito perigoso, porque muitas vezes pode ser a linha tênue para o divórcio, literalmente, né? Então, realmente, filho não salva casamento. Se você não tentar resolver o seu casamento previamente para depois ter um filho, pode ser que você venha se separar, porque o filho, ao invés de resolver, potencializou essa separação. E só para completar, né, porque você colocou muito bem, eu acredito que os homens aí de casa vão detestar ouvir isso. Mas é o seguinte, pessoal, um marido que ajuda em casa não quer dizer que ele é um ser divino, um anjo. Ele é um ser funcional, porque ele precisa ajudar exatamente, a mulher, né? Ele tem que ser funcional de alguma maneira, exatamente. Né? E se você for parar para pensar, com a rotina da mulher, não dá mais para contar apenas com a mulher, nos afazeres que são domésticos, que em tese era delegado para a figura feminina. Exatamente. Né? E que hoje não é mais assim. Se eu divido a despesa, vamos pensar logicamente. Eu trabalho, eu divido a despesa, mesmo que eu não dividisse, isso também não formata, não dá direito a ninguém de querer abusar, exatamente, né, abusar, exatamente, até porque não é aquela coisa, nem toda mulher gosta. Muitas vezes as mulheres fazem porque tem obrigação e muitas vezes quando termina estão exaustas porque já que não gosta, sentem aquela atividade beirando o insuportável. Exatamente. Né? E aí o que acontece? O ideal, se a gente trabalha, se a gente tem uma vida corrida, se a gente tem ali uma rotina, muitas vezes a gente divide todas as despesas. Alguma das mulheres aqui que pode estar nos ouvindo, muitas vezes assume a despesa total de uma casa. E às vezes o marido tá sem trabalhar, chega em casa, o bonitão tá deitado ao sofá. Exatamente. Né? Enquanto ela passou o dia inteiro fora e ele não fez nada, quando ela chega muitas vezes ela ainda tem que fazer tudo. E quando fazem, às vezes ainda reclama, né? Que é muitos casos que eu escuto no salão. Então, se vocês não são anjos, né? Exatamente. De luz, não. Vocês são só funcionários. Exatamente. O ideal é compartilhar, inclusive dividir as tarefas, né? Se é pra dividir, vamos dividir tudo. Maria, você deve estar adorando escutar isso, hein? Fala a verdade. Eu acho também. É que os homens de plantão devem estar querendo... Não desliga, gente. Exatamente. Não desliga. Bom, mas assim, a gente está trazendo esse tema de uma maneira bem leve e descontraída, porque no final das contas, toda separação é muito traumática, né, Mari? Sim. Porque ali foi a junção de sonhos, de uma vida inteira, que do nada você se vê com tudo desmoronado, né?
E é muito importante a sua ajuda nesse período para a pessoa viver as fases de uma separação, né? Exatamente. Se você for parar para pensar, um casamento é fruto de uma construção e de uma idealização. Nesse processo envolve famílias, né? Envolve de ambos os lados. A gente acaba muitas vezes pensando na família, ou a família de uma certa forma faz a gente se apaixonar por elas, ou muitas vezes a gente vai chegar a odiar, né, aquela família do marido, dependendo de como desenrola. Mas previamente, geralmente é uma construção. Eu gero toda uma expectativa, jogo toda uma energia e todo mundo que casa, muitas vezes casa esperando que aquela relação seja duradoura, que talvez ela venha a durar uma vida inteira. Sempre, né? Para sempre, igual os contos de fadas do Walt Disney, né? Isso. Então, assim, se você for parar para pensar, terminar uma coisa, um projeto, assim, da forma que geralmente se termina, de uma maneira frustrada, porque a relação ela é via de mão dupla, certo? Então, nem sempre, às vezes, é muito difícil uma relação acabar via um consenso. Geralmente uma parte quer mais do que a outra. Sim. Tem até uma música do Wesley Safadão, ai gente, a doutora que, falando de psicologia, tocando na música do Wesley Safadão. Nada a ver, a gente ama o Wesley Safadão. Que fala dos dois lados, né? Que tem um lado que bebe, que sofre, que chora, e o outro lado que segue a vida, às vezes do lado de outra pessoa e vai seguindo, né? E já tá bem, e parece que nem sofreu. E muitas vezes também não é assim, porque às vezes só postergou esse sofrimento. Mas enfim, vamos lá. Então assim, eu tenho um relacionamento em tese e eu vou me separando, eu tô encerrando um ciclo que eu projetei muitas expectativas. É sempre muito dolorido, todo término é difícil. Por mais que você, de uma certa forma, tenha convicção que aquele relacionamento não vai mais pra frente. Dependendo da quantidade de tempo, ou até com pouco tempo, dependendo da expectativa que eu gerei em torno dessa relação, de uma certa forma eu fico extremamente frustrada. Muitas vezes, dependendo do que eu passei durante esses anos de casada, eu acumulo uma carga que muitas vezes eu não trabalhei e que eu posso me bloquear para ter outros relacionamentos, da mesma maneira que eu também posso projetar no outro, de uma certa forma, as dificuldades que eu tive no outro relacionamento. Então, eu tava casada com o João, eu conheço o Paulo, mais pro futuro, né, mais pra frente, depois que de uma certa forma eu já consegui superar algumas questões, e aí eu vou projetar tudo pro Paulo, como se o Paulo fosse o João e pudesse repetir as mesmas coisas do João. Aí o ciclo se repete. E aí o ciclo se repete. Por isso eu recomendo sempre que a gente respeite exatamente a elaboração desse processo que é um término de uma relação. Porque é muito semelhante a elaborar um luto. Porque você para pensar, aquela pessoa que estava casada com você, ela fazia parte da sua vida integralmente. E muitas vezes os seus projetos e planos eram em parceria. Todos juntos, né? Exatamente, aí de repente... Acaba uma parceria, uma relação e tudo mais. E muitas vezes é a tal história, acaba definitivamente, é como se pra mim aquela pessoa não existisse mais. E é muito difícil também você elaborar o luto de uma pessoa que fez parte da sua vida durante tantos anos, mesmo que você tivesse uma dificuldade imensa dentro da relação. Porque é muito comum, né? Às vezes as pessoas até tentam terminar uma relação de forma civilizada, principalmente quando envolve filho, né? E aí mantém durante um tempo, mas aí, por exemplo, o fulano conheceu outra mulher. E aí a outra mulher já não gosta dele ter contato estreito com a ex-mulher. Né? E muitas vezes a pessoa casa de novo, tem outros filhos. Os filhos da primeira relação já não são tão frequentes com a presença do pai. E pode acontecer do outro lado também, em termos da mãe, né? Muitas vezes a mãe tá ali com o filho e tudo mais, e casa de novo, o marido não gosta desse contato, ela acaba distanciando-se do ex-companheiro e de uma certa forma os filhos ficam ali naquele meio, né? Ou quando não tem filhos, muitas vezes perde totalmente o contato. É aquela coisa, aquilo que eu tentei articular no início, de separar de forma mais civilizada, de forma mais adequada, acaba que cai por terra. E de uma certa forma eu sinto a pressão de ter que me afastar pelo ciúme do outro parceiro. Claro. Né? Porque é vida que segue depois, né? E as fases, é importante que as pessoas passem pelo processo todo. De aceitação. Aceitar a situação. Aceitar que ninguém termina um relacionamento do assim, nada. Só aproveitando essa deixa sua, que eu escuto muitos casos assim, né? Meu mundo é mulher, meu mundo é salão, então a gente conversa muito. E elas falam assim, parece que eu não conhecia aquela pessoa. Do nada você olha a pessoa que você projetava e você não conhece ela, mas o porquê disso? Será que é as expectativas? Também. Olha, a gente pensa o seguinte,
durante a vida da gente, a gente vai mudando a cada dia de acordo com as novas experiências que a gente vai acumulando. Uma pessoa que casou, vamos pensar num relacionamento de 10 anos. Uma pessoa que casou há 10 anos atrás, certamente hoje ela não é a mesma pessoa de 10 anos antes. Né? Hoje ela mudou, ela teve novas experiências, a vida trouxe, de uma certa forma, algumas imposições e não necessariamente eu me adaptei àquela mudança. Muitas vezes eu continuo paralisada na visão que eu tinha daquela pessoa antes. Lá atrás. E muitas vezes é onde eu me deparo com muitas surpresas, né? Nossa, mas parece que eu não conhecia, parece que ele não era assim, parece que, nossa, eu não esperava isso dele. E muitas vezes tem a ver, as pessoas dizem muito isso também num processo de separação, né? Que aí quando começa a ter briga financeira, que pesa muito, né? Essa parte financeira também, muita gente arrasta casamento pelos bens, né? Exatamente, a tal história, tem um sexólogo, ele é espanhol, chama Mateu. Ele fala que a gente, de uma certa forma, vive a monogamia, ele tem até uma fala muito polêmica, que ele fala que o Ocidente não tem como, a gente não é monogâmico, que na verdade a maioria das pessoas que são monogâmicas são porque são pobres, porque divorciar ou vivenciar a poligamia é caro. Exatamente. Entendeu? E que aí ele requer prejuízos, né? Ele concedeu essa entrevista para a BBC News Mundo. Nossa, deve ter gerado. Gerou super polêmica. Ele fala também de outras cositas mais. Ele fala da questão do orgasmo, que o verdadeiro ponto G não é a genitália. Entendi. Né? E aí ele vem falando da questão dessa coisa das comunidades mais pacíficas são relativas ao poder feminino. Aí ele deu um exemplo das Ilhas Carolinas na Micronésia, onde fala que as sociedades que são regidas pelas mulheres, onde a mulher tem um poder financeiro, são mais pacíficas do que as culturas onde o homem tem o poder, geralmente que ainda tem esse respingo na nossa cultura ocidental. E ele citou até que ele fez uma pesquisa com 66 culturas distintas, onde várias delas foi com pesquisa de campo, incluindo essa das Ilhas Carolinas, e lá as mulheres que decidem a questão sexual, né? Os homens botam talos talhados, né, para identificar cada um da tribo, eles se aproximam da cabana engatinhando, jogam os talos lá nas cabanas das mulheres casadas e solteiras, e a mulher, se ela quiser transar ou fazer sexo naquela noite, ela retém o talo correspondente. Então, de uma certa forma, onde a mulher, de uma certa forma, predomina em termos de poder, as comunidades, elas são mais pacíficas. Lá não acontece o que a gente tem como essa questão do ciúme, não tem esse conceito tradicional exatamente, de fidelidade, não tem muito essa questão de feminicídio, porque lá para eles é cultural essa organização. E no Brasil não, a gente tem uma cultura seguinte, a gente casa e muitas vezes a gente casa querendo construir uma vida a dois, porque em tese a gente entende que é muito mais leve. Esse assunto vai dar o que falar, hein, doutora? Tomara que dê. E a gente vem aqui, outras vezes falando sobre a temática. E se você for parar para pensar, muitas vezes dentro de uma relação, é muito mais fácil você estar em parceria com alguém e construir um patrimônio do que você conseguir construir sozinho. Exatamente. Não que a gente não seja capaz. A gente é capaz do que a gente pensa, o que a mente pensa, a gente é capaz de alcançar. Exatamente. Tá? A gente nunca consegue conceder além do que a gente pode alcançar. Então, nesse sentido, o que acontece aí? Se você for parar para pensar nesse ponto, aí eu tô lá, construí tudo mais. Aí eu vi que o relacionamento realmente não dá mais certo. E como que eu fico nessa história? Eu vou ceder tudo pra mulher ou eu vou brigar pelo meu lado, né? E muitas vezes quer mais, quer ter benefícios, quer ter vantagem. E é onde muitas das mulheres relatam: nossa, mas parece que ele é um estranho. Eu nunca esperei que ele fosse fazer uma coisa dessa, né? Porque até então nunca foi interessante pra ele levantar essa possibilidade. Então viveu ali de uma certa forma dentro de uma possibilidade de vida a dois para uma vida inteira. Então, na hora que frustra isso, que realmente a realidade, talvez a decisão entre o casal foi se divorciar, foi se separar, aonde tem a divisão de patrimônio, né, que é comum, e aí a briga começa, cada um puxa para um lado, e da mesma maneira os homens também falam: nossa, eu nunca pensei que eu tinha uma mulher nesse sentido, parece que eu tava com uma estranha. Eu esperava que ela tivesse um pouco outra mais, reação, exatamente, de compreensão e de colaboração, afinal de
contas, a gente tem uma história longa. E a tal história, não é porque um casamento acaba muitas vezes que não deu certo. Deu certo enquanto Até certo durou. ponto, né? Até De uma certo certa ponto. forma, é isso. A vida é assim, tudo tem estágios. São ciclos, São né? ciclos, a gente tem começo, meio e fim. E nem sempre aquela projeção da Disney, né? O príncipe, da princesa pra sempre, né? Desde criança a gente cresce com esse entendimento, né? Quem, quando criança, não se vestia de princesa, a mamãe e o papai não contavam aquele contozinho da Disney, da Cinderela, da Bela Adormecida e tudo mais. E a gente acaba criando uma expectativa relativa ao masculino nesse sentido, que toma essa proporção. Eu espero inconscientemente, às vezes eu não tenho consciência disso, que aquela pessoa venha a cuidar de mim, que ela venha a me amparar. E aí, quando aquilo não é atendido... Vem a frustração, né? Eu fico frustrado. Então, muitas vezes, quando a relação acaba, eu tenho que primeiro aceitar, eu primeiro preciso também, de uma certa forma, passar pelo processo de elaboração e ter um entendimento, né? Do que aconteceu, né? Exatamente, é a tal história. Muitas vezes a gente faz isso de uma forma muito tranquila dentro dos consultórios. Por quê? Porque a gente consegue elaborar, olha, o que realmente não aconteceu? Como que você se sentiu nos últimos tempos? Porque aí, muitas mulheres, elas caem na recaída. No sentido seguinte, quando a gente tá carente, quando a gente tá sofrendo, muitas vezes a gente não olha os pontos que nos motivaram a terminar. A gente olha a saudade dos momentos que eram bons. E muitas vezes a gente fica querendo voltar, retomar aquela relação a qualquer preço. Sendo que se a gente terminou, ninguém terminou uma relação porque estava ótima, maravilhosa. Exatamente. Se eu chego a terminar uma relação é porque a relação não estava circulando bem. Então, em tese, a mulherada precisa exatamente elaborar para não projetar isso em relacionamentos futuros, para conseguir botar todos os pingos nos is do que ficou mal entendido dentro daquela relação. Se resolver primeiro, Se né? resolver, trabalhar a aceitação e trabalhar de uma certa forma uma nova posição de estar, né, consigo mesma. Aprender a ficar sozinha também, né? Eu sempre digo isso, a gente é inteiro, gente. A gente não existe metade da laranja. O Fábio Júnior tá errado. Quando ele... Nem tanto que ele casou várias vezes. Exatamente. E ele deu um depoimento que ele falou que quando ele perde o frisson, que aquele... Ele separa. Quando eu pego... Ele, de uma certa forma, colocou isso como friozinho na barriga. Uhum. Aí eu separo e busco uma nova companheira. Então, assim, a gente é inteiro. E a gente, primeiro, antes da gente se relacionar, a gente precisa estar bem sozinho. Um relacionamento, uma pessoa que vem pra nossa vida, ela não vem pra completar, ela vem pra suplementar algo completo. Né? A gente pode fazer até uma analogia em relação à atividade física, né? Eu tenho lá uma alimentação equilibrada, numa dieta, ok. Então, aquilo para mim é suficiente para viver. Se eu preciso botar um whey na minha dieta, aquilo dali não é para complementar, é para suplementar algo que, de uma certa forma, eu já consumo na minha alimentação normal. Vamos pensar na proteína. Exatamente. Né? Então, assim, eu vou colocar um pouco mais de carga proteica na minha dieta. Porém, entretanto, todavia, a gente já consome proteína na alimentação, seja ela de origem animal ou vegetal, a gente consome proteína na alimentação, então vem para suplementar. E a relação é assim também. E a gente sempre pensar que é aquela coisa, é uma plantinha que a gente tem que regar. Se a gente dedicasse tanto tempo para manter uma relação como a gente dedica para conquistar, né? É verdade, tanto talvez investimento, os né? problemas eles não estariam sendo tão latentes assim como são, mas eu sei que é difícil. Porém, entretanto, a gente tem que sempre adotar algumas medidas, né? Eu tenho que aceitar e perceber as mudanças do outro. O outro não é mais igual como ele era antes. As possibilidades mudam, né? As E coisas se eu fechar mudam. os olhos pra isso e de repente acordar, abrir e de repente ver aquela pessoa totalmente diferente porque parece que eu não me atualizei durante aquela relação, é onde gera muito choque também, né? Então a gente tem que as revoltas, né? Exatamente, as revoltas dentro dos relacionamentos. Nossa, você deu até uma suspirada, né? Dei, sabe por quê? Porque, olha aqui, já tá acabando, eu não tô inconformada. Eu também. Porque a gente não falou tudo que a gente tinha pra falar ainda, doutora. Eu quero mais. Gente, é isso aí. Eu só quero deixar claro pra vocês, nosso programa tá acabando. Até suspirei fundo aqui mesmo, porque eu tinha tanto, olha aqui, gente, tanta coisa pra perguntar ainda. Mas a doutora Mari vai voltar. Nós estamos estudando a possibilidade de um quadro para te ajudar. Vai ser sucesso. Falaremos de vários temas, tanto para os homens, tanto para as mulheres. E antes da Mari despedir, eu quero deixar claro que esse assunto aqui
não é para tacar lenha na fogueira de ninguém, entendeu? A gente defende a família, a união, a felicidade, mas é para ajudar todos nós a entender um pouquinho do que é os relacionamentos da vida, né, Mari? Exatamente. E pelo contrário, né? A gente torce para que as pessoas consigam se reinventar, né? Exatamente, rever essa possibilidade de continuar numa relação, mas se for benéfica, se for proporcionar coisas boas. Do contrário, a gente tem que repensar também a possibilidade de estar bem sozinho, né? Exatamente, até porque, né, gente, a vida é uma só e a cada dia vivido não é um dia a mais, é um a menos, né, Mari? Exatamente, então a gente não pode desperdiçar, sendo infeliz e sem fazer nada para mudar. A gente precisa sacudir a poeira e fazer a vida acontecer e valer a pena também, porque é possível. Exatamente. Mari, eu queria que você despedisse do pessoal, falasse um pouquinho, mas assim, só para deixar aquela curiosidade do que a gente está aprontando para trazer aqui pro programa. E é isso aí. Agora, pessoal, eu vou ficando por aqui antes da Mari dar tchau. Agradeço toda a audiência, volto a falar, agradeço o Super Vale Supermercados, Baronesa Supermercados, Riachuelo, que me patrocina. Agradeço ao Serra Sul Shopping, as lojas Maria Bonita e a linha de cosméticos da Arlene Braga Hair. Se você ainda não conhece, você está perdendo tempo. Produtos de qualidade agora a seu alcance, aqui em Poços de Caldas. Um beijo enorme para vocês, até semana que vem, se Deus quiser. Show de bola, né? Então vamos lá, turminha. A gente está pensando num quadro onde a gente vai trazer pílulas sobre a psicologia, sempre levantando alguma temática para a gente estar conversando sobre, voltada para o interesse da população, né? Principalmente da mulherada. Trazer temas como relacionamento, questões sexuais, orgasmo, libido, né? De uma certa forma, questões do casamento, questões de relacionamentos, questões dos relacionamentos contemporâneos, essas relações formatadas via redes sociais, né? O Tinder, Facebook, né? E tudo mais. E assim, sempre trazendo um tema muito legal para vocês. Sempre pensando no bem-estar de vocês, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu curti muito estar com vocês nesse momento. Agradeço muito essa oportunidade. Obrigada a você, tá certo? E vamos com tudo, pessoal. Eu espero que vocês curtam bastante. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.